tá? No processo de eletrização por atrito, a gente força com que os elétrons fluam do menos eletronegativo para o mais eletronegativo quando a gente fricciona um material no outro. Ao friccionar um material no outro, ele começa a perder energia na forma de calor, e aí os elétrons vão absorvendo essa energia e vão saltando na eletrosfera, né, a ponto dele sair de uma substância e ir para outra. Então, é um processo forçado, induzido. Na eletrização por contato, o fluxo dos elétrons acontece de forma espontânea. É uma busca natural que os objetos têm pelo equilíbrio. Então, eles sempre vão estar buscando o equilíbrio, ok? Beleza? Equilíbrio não é igualdade, ok? É equidade. Então, vamos lá. No processo de eletrização por contato, então, se os corpos estão buscando o equilíbrio, tem que ser uma situação que inicialmente tenha um desequilíbrio elétrico, ok? Então, inicialmente, em todas as questões, em todas as questões de eletrização por contato, tem que ter um desequilíbrio eletrostático, tá? Um desequilíbrio eletrostático. E esse equilíbrio eletrostático é identificado por uma grandeza que a gente não viu ainda, que é potencial elétrico. Sempre vai haver um desequilíbrio eletrostático quando há uma diferença de potencial elétrico, tá? Então, essa é a primeira condição inicial. Segunda coisa que a gente tem que saber de eletrização por contato, que se é uma busca natural pelo equilíbrio, os elétrons têm que fluir espontaneamente. Então, eles têm que ser capazes de movimentar, ter movimentação livre. Então, no processo de eletrização por contato, eles vão dar para vocês questões em que esteja trabalhando com materiais condutores e não materiais isolantes. Então, o processo de eletrização entre materiais isolantes pode até acontecer, mas eu tenho que colocar exatamente em contato onde os corpos estão eletrizados, diferentemente de um material condutor, que eu encostar em qualquer ponto dele, eu consigo fazer com que as cargas escoam, os elétrons movimentem, né, de um corpo para o outro. Então, a segunda observação que a gente tem que ter é que os materiais são condutores, ok? E claro que inicialmente está em desequilíbrio e que o processo de eletrização por contato, os elétrons têm uma busca pelo equilíbrio. Foi? Beleza? Então, quando a gente está analisando questões de eletrização por contato, a nível nosso de ensino médio, eles sempre consideram corpos feitos de mesmo material. E aí um vai ter que estar previamente eletrizado. Então, para que haja um desequilíbrio, pelo menos um dos corpos, ele tem que estar previamente eletrizado. Então, pegando o exemplo que eu coloquei para vocês aqui em cima, eu tenho dois corpos, um corpo A e o corpo B. O corpo A, ele está eletrizado positivamente. O corpo B, ele está
neutro, esse que eu marquei de vermelho, e na eletrização por contato eu tenho que encostar um corpo no outro. Eu posso encostar diretamente, conforme está ilustrado na questão, ou eu posso encostar indiretamente quando eu utilizo de um material condutor ligando um no outro, tá? Então, o contato pode acontecer de forma direta ou de forma indireta, desde que a ponte que liga eles indiretamente seja um material condutor. E aí, na hora que eu encosto esses corpos, se eles estão em desequilíbrio eletrostático, o que eles vão fazer é uma busca pelo equilíbrio. E essa busca pelo equilíbrio se dá com os corpos distribuindo as cargas. Então, na busca do equilíbrio dele, vai ter uma distribuição de cargas, tá? Como que as cargas elas vão ser distribuídas? O fluxo de elétrons, porque as cargas vão movimentar com seus elétrons, o fluxo de elétrons sempre vai se dar do corpo, né? Mais negativo para o mais positivo. Então, se eu fizer uma reta graduada aqui, pensando nos corpos, em que à esquerda eu tenho os corpos mais negativo, à direita eu tenho os corpos mais positivos, e no centro aqui eu tenho o corpo que a gente chama de neutro, né? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O fluxo desses elétrons sempre vai se dar nesse sentido, do mais negativo para o mais positivo, ok? Ah, Alexandre, mas se tiver dois corpos negativos, eu tenho um corpo negativo, que eu vou chamar aqui de corpo X, e tem outro corpo Y qualquer, que está eletrizado também negativamente. Ele tem mais elétrons do que prótons. Tem como ter uma eletrização por contato, um fluxo de elétrons de um corpo para o outro, de X para Y, também se os dois estão negativos? Sim. O fluxo do elétron vai do mais negativo para o menos negativo. Então, o fluxo do elétron iria de X para Y. Tá bom? Legal. Só um segundinho, gente. Desculpa, gente. Então, só continuando aqui, o processo de eletrização sempre vai acontecer isso. Vai ter uma mobilização de elétrons buscando um equilíbrio. Esses elétrons vão do corpo mais negativo para o mais positivo até o momento que eles atingem um equilíbrio eletrostático. Quando eles vão atingir o equilíbrio eletrostático? Não quando eles têm a mesma carga elétrica, ok? Não quando eles têm o mesmo número de prótons ou elétrons em excesso. Eles vão atingir o equilíbrio quando eles tiverem o mesmo potencial elétrico, tá? Então, quando eles vão atingir o equilíbrio, acontece basicamente isso. Nesse caso aqui, pensando no corpo A e no corpo B, voltando no exemplo, o corpo A está positivo, o corpo B está neutro. Então, o fluxo de elétrons,
ele vai de B para A, porque os elétrons sempre vão fluir do mais negativo para o mais positivo. À medida que os elétrons vão fluindo de B para A, o B vai ficando com mais prótons do que elétrons, né? Porque ele está perdendo elétrons, então ele vai ficando positivo, ele passa a ficar positivo, beleza? E o A, ele começa a receber elétrons. Como ele já tinha mais prótons que elétrons, à medida que ele está recebendo elétrons, essa diferença vai diminuindo. Então, ele vai ficando cada vez com menos eletrizado, menos positivamente, porque a diferença entre prótons e elétrons vai ficando cada vez menor. Então, ele vai continuar positivo, mas vai ficando cada vez menos positivo, tá? Menos positivo. Legal? Então, a primeira conclusão que a gente pode ter quanto à eletrização dos corpos por contato é que no processo de eletrização, os corpos sempre vão adquirir o mesmo sinal de eletrização. Ok? Beleza? O mesmo sinal de eletrização. E que sinal que vai ser esse? Ele pode ser positivo ou negativo, tá? Como que eu sei que vai ser positivo ou negativo? Nessas análises de eletrização, a gente sempre considera que os elétrons vão fluir de um corpo para o outro só. O sistema entre eles ali vai ficar conservado o número de elétrons e o número de prótons. Então, a gente chama esse princípio de princípio da conservação das cargas. Os elétrons movimentam de um lugar para o outro, mas a carga total inicial, que se dá pela somatória de todas as cargas, né, de cada corpo, da somatória das cargas de cada um dos corpos, ela sempre vai ser igual à carga total final. Então, se eu pegar nesse exemplo, eu peguei um corpo neutro, que a carga dele é zero, e somei com um corpo que tem carga positiva. Na soma dos dois, vai dar um valor positivo. Então, no fim das contas, a carga total é positiva. Então, os dois corpos, no final do processo, vão ter que ficar com carga positiva. Ok? Então, eles sempre vão adquirir cargas de mesmo sinal de eletrização. E que a carga total no início, na somatória das cargas de todos os corpos no início, vai ser igual à somatória de todas as cargas no final do processo, tá? Então, legal. Então, o que acontece, dinamicamente mostrando aí, é essa animação que eu passei para vocês, olha lá. Nesse caso, ele está mostrando dois corpos, corpo A e o corpo B, em que o corpo A ele está eletrizado negativamente, o corpo B inicialmente está neutro, e na hora que encosta os dois, vai fluir os elétrons. De quem para quem? Do mais negativo, que é o A, para o neutro, que é o B. E aí o A vai ficando menos negativo e o B vai ficando cada vez mais negativo, até o momento que eles atingem o equilíbrio. Se vocês pararem para observar, no primeiro exemplo que eu passei para vocês, o equilíbrio que se deu aqui, ele mostrou que um dos corpos, que é o corpo A, ficou com 4 maisinhos e o corpo B ficou com somente 2 maisinhos, representando que os dois estão positivos, mas a intensidade da carga de A é maior que a intensidade da carga de B. Então, ali mostrou que os corpos, ao eletrizar, eles não ficaram com o mesmo módulo. Na segunda exemplificação,
Os dois, ao finalizar, ao atingir o equilíbrio, eles adquirem o mesmo módulo de carga. Lembrando que a carga no início era QA, B não tinha carga nenhuma, e na hora que os dois encostaram e atingiram o equilíbrio, cada um ficou com a metade da carga que A tinha inicialmente. Beleza? Por que que no segundo exemplo o módulo ficou igual das cargas e no primeiro exemplo não? Devido ao fato de, se eu for pensar em módulo, a gente tem que pensar o seguinte: se os corpos forem idênticos, mesmo material, mesmo formato, exatamente as mesmas características, forem corpos idênticos mesmo, eles vão adquirir o mesmo módulo. Beleza? Tanto é que a maioria das questões de eletrização por contato, eles adoram começar assim: considerando-se duas esferas metálicas idênticas. Olha só, ele está pegando duas esferas que são condutoras metálicas idênticas. Então, ele está falando que na eletrização por contato, essas duas esferas vão adquirir o mesmo sinal e também o mesmo módulo. Agora, se as esferas forem diferentes, os módulos também serão diferentes. E aí o módulo ele vai ser proporcional ao raio da esfera. Então, por exemplo, neste caso aqui, as duas esferas não têm o mesmo raio. No segundo exemplo, as duas esferas, elas têm o mesmo raio. Então, são duas esferas idênticas. O fato de serem eletrização por contato sempre vai adquirir o mesmo sinal, e o fato de elas serem idênticas, elas vão adquirir também o mesmo módulo, a mesma intensidade de eletrização. Para isso, elas vão ter que adquirir o mesmo saldo eletrônico, a mesma diferença entre o número de prótons e elétrons. No segundo caso aqui, o que está acontecendo? B, ele tem um menor raio do que A. Por isso que ele ficou com uma menor intensidade de carga. Se o corpo tem menor raio e as cargas ficam distribuídas na superfície, se ele tem menor raio, ele vai ter menor superfície para suportar essas cargas. Por isso que o de menor raio, ele fica com menor intensidade das cargas. O que eu posso concluir pelo desenho? Se o corpo A ficou com o dobro de cargas positivas em relação ao corpo B, eu posso afirmar que o raio de A vai ser o dobro do raio de B. Eu posso afirmar que o raio de A ele vai ser igual 2 vezes o raio de B, ok? Então, lembrem sempre a eletrização por contato isso. Corpos condutores vão buscar o equilíbrio. Sempre trabalhamos com materiais mesmo material. Então, um corpo tem que estar previamente eletrizado e aí o fluxo dos elétrons vão sempre do mais negativo para o mais positivo. Ao atingir o equilíbrio, todos os corpos vão adquirir uma carga de mesmo sinal. A somatória de carga no final sempre vai ser igual à somatória de carga no início. E o módulo vai ser igual se os corpos forem idênticos. Se não forem idênticos, a distribuição da carga vai ser diretamente proporcional ao raio desses corpos que estão sofrendo eletrização por contato. Ok? Beleza? Então, essa é a nossa discussão sobre eletrização por contato. Tá? Beleza? Então, como é que eu faço para determinar o módulo na eletrização por contato? Como que eu faço para determinar qual que é a carga que cada um vai ter ao final da eletrização por contato? Em eletrização por atrito não envolve questões de conta. De eletrização por contato, sim.
Tá? Se forem corpos idênticos, vai ser uma somatória das cargas dividido pelo número dos corpos. Se for corpos diferentes, vai ser a somatória das cargas, não dividida pelo número de corpos que estão entrando em contato, mas sim dividido pela somatória dos raios. Ok? Beleza? Então, gente, finalizamos nossa discussão por eletrização por contato.